saiu da superfície plana do tapete para o universo infinito, do limite físico e da interpretação. Eu converso hoje com a artista e tecelã Clara Fernandes. O Palavra Aberta já está no ar. Clara, o primeiro contato com o tear foi por acaso? Foi mais ou menos por um acaso. Eu estava em São Paulo ainda, morava lá, tinha crianças pequenas. E fui para uma primeira feira, não era de artesanato, eram de artes e espetáculos na Praça Roosevelt. Lá que eu encontrei o Antônio, que tinha o protótipo de um tear. Ele havia se interessado por tecelagem manual e isso não era muito difundido aqui no Brasil. Então, pesquisando ainda alguns resquícios dos teares açorianos da ilha, onde ele morava, e algumas senhoras europeias que tinham teares bastante exóticos em São Paulo, ele construiu um protótipo. Então, o Antônio, teu marido, através dessa pesquisa, conseguiu fazer esse primeiro tear que vocês têm até hoje. Que nós temos até hoje, e foi isso que nos aproximou. Eu fui procurá-lo por causa desse tear. Nenhum dos dois conhecia a técnica, e juntos nós fomos tentando montar o tear, ou seja, os fios no tear. O tear é uma coisa, o tecido é outra. E vocês juntos já começaram a trabalhar, produzir o quê? Tapetes? Antes disso houve um longo processo, porque não havia uma literatura e nem era muito difundida a tecelagem manual no Brasil, como até hoje já existe. Não tinha curso. E por que não era difundida? Bem, tem uma questão histórica que os teares no Brasil foram queimados, né, no período colonial por um acordo entre Portugal e Inglaterra. Mas sempre alguém acaba trazendo um tear ou sabendo produzir? Na história, nesse período, todos os teares foram queimados, menos os de Minas, porque em Minas habitavam os escravos e, portanto, não iam trazer seda inglesa para escravo. Mas de todos os outros estados do Brasil, aqui no sul, todos os teares foram erradicados. Mas depois, os açorianos trouxeram também uma certa cultura. Então, na época que eu comecei a tecer, pesquisando aqui e ali, nós começamos a montar um tecido no tear. E os primeiros tecidos, não poderia chamar de tapete, né? Eu fazia pequenas experiências em tecidos, mas que logo já foram tendo um interesse comercial. E já percebesse essa habilidade, já teve habilidade. E aí, como é que vocês saíram de São Paulo e vieram morar em Florianópolis? Isso foi em função das crianças. Eu justamente me aproximei do tear porque tinha deixado a vida profissional por causa de crianças pequenas em casa. O tear chegou, eu fiquei em volta daquele tear. A primeira expedição para Ratones foi no intuito de vender esse sítio para comprar uma casa mais no interior de São Paulo. Só que depois nunca mais voltamos. Quando chegou aqui, as crianças na Jabuticabeiras, no Rio, eu falei, não, nunca mais voltamos. Já vendemos o que nós tínhamos lá. E a partir dali, isso foi na década de 80? Isso foi em 82, que nós mudamos com a família toda para cá, com as crianças e tudo. Aí começou a produção de tear e a produção de tapetes e trabalhando sempre com a tecelagem. E os materiais que você sempre usou, quais foram? Pois então, no início eu trabalhava os materiais normais do tear, que eram algodão, lã. Só que eu sempre tive assim uma necessidade de inserir outras coisas. As primeiras peças que eu fiz, eu passeando pela Avenida Paulista, vi aqueles dejetos do carnaval, cetinhos de cores maravilhosas. Eu fiz uma mordidura comum e tramei alguns desenhos com aquelas cores. Mais tarde, fiz numa loja de produtos naturais comprar arroz. A dona da loja me encomendou 20 bolsas daquela. E tu acha que esse espaço que tu vives há tanto tempo, ao lado da natureza, te possibilitou a tua arte ela ser assim, sem dimensão, ser uma obra grande, uma obra que não tem preocupação, nenhuma característica comercial? Com certeza, esse lugar maravilhoso que eu vim parar, que é o Canto do Moreira, é um lugar muito especial. A primeira coisa é que ele não é uma passagem, só para pedestres que vão para a costa da lagoa. Então, nós já não temos o barulho do trânsito, só o carro que vem me visitar já estacionou e pronto. O único barulho dos pássaros. Pássaros, revoadas de pássaros, o vento, a chuva, a lua, são todos elementos assim
que você sente intensamente. O ambiente é extremamente propício para a criação, né? E para a tecelagem, que é uma técnica, vamos dizer, que não é do nosso tempo. E aí, como é que foi a primeira exposição, a primeira obra, como ela foi vista, como ela foi recebida pelo público? Isso. Eu tive algumas, assim, aqui em Florianópolis, eu logo me entrosei com um grupo de artistas. A ACAP era um lugar muito efervescente lá na Alfândega, com artistas jovens. Haviam muitas coletivas onde eu podia mostrar meu trabalho. Mas o primeiro trabalho meu, assim, que teve um impacto internacional, inclusive, foi um grande tapete em barba de velho, com uma dimensão 22 metros de barba de velho. Que, assim, até por uma ingenuidade, por não encontrar um fundo infinito, eu procurei tantos espaços na ilha para fotografá-lo e fomos para Ingleses. Foi minha primeira intervenção espacial na Praia dos Ingleses. Teve que abrir a tua obra? Essa fotografia nas dunas, né? Então a gente já percebeu essa questão da intervenção, né? Que é possível com uma obra de grande dimensão. Isso data de 89, época que isso não era muito comum. A Clara tem fases, depois dessa fase da barba de velho, eu sei que teve uma obra que foi feita com garrafa PET. Como é que foi essa da garrafa PET? Essa peça que eu chamei de Sem Retorno, nome dado por o meu filho de 7 anos. Olha, nome em ótimo. 1989. Numa época que o Sem Retorno não pensava na sustentabilidade. Eu ganhei um prêmio de sustentabilidade, aquele cristal que você está vendo na janela, em azul e branco, em 2002. Época que estava se começando esse conceito. A gente já tinha essa sustentabilidade em ação, de verdade. De verdade. Então, a minha crítica foi esse tapete que chama Sem Retorno. A minha atitude foi reciclar a garrafa PET e inseri-la nos tapetes. Então, a premiação da sustentabilidade que ganhamos no Planeta Casa Cláudia em 2002 foi pela reciclagem e utilização da matéria num produto utilizável pela sociedade. E quando tu fala reciclagem de garrafa PET, como isso é feito? O PET que eu utilizava era reciclado industrialmente. Hoje em dia, o ateliê destina-se menos à produção nessa área do que ao aprendizado. Nós damos cursos aqui para reciclagem, para fiação, para tecelagem. Então, a minha contribuição para multiplicar essa ideia é através dos cursos. Olha que bom. E depois teve... qual foi a nova fase? A fase que você começou a trabalhar com metal. Isso. O metal surgiu quando, provavelmente pela maturidade, né? Quer dizer, quando a gente é jovem, tudo vale. Depois eu percebi que, depois das exposições, minhas obras não podiam ser incorporadas aos acervos do museu, que muito me interessaria. Como eu ainda não manipulava a mídia da fotografia, meio que minha obra ficava, assim, para mim, perdida, né? Quer dizer, porque eram com materiais orgânicos. E eu não teria, então, obras nos acervos. E eu encontrei um dejeto de metal numa indústria em São Paulo, mas muito grande, de um material nobre. Trouxe para cá, como eu disse, meu saco de ouro, e com eles eu comecei a tramar as peças em seguida. É porque as tuas obras de metal, elas parecem até, na verdade, que tem algum material orgânico dentro. Até isso ela confunde, é uma peça que passa uma leveza. Eu imagino que sim, porque como a inspiração é o mundo onírico que me cerca, ao pegar qualquer tipo de material, eu transformo nisso, né? Algo que se parece com a minha vegetação. Falando em transformação, você falou que a sua obra, por essa transparência, você consegue enxergar um outro lado, consegue enxergar aquilo que muitas pessoas não percebem e já estava ali. E quando passou essa coisa de imaginar que alguma coisa poderia acontecer a mais, além da obra em si? Então, observando todos os ambientes que eu permanecia e onde eu instalava minhas obras, essa questão do que há através das coisas, entre o que você vê e o que você percebe que existe no espaço, eu criei alguns anteparos transparentes e comecei a instalá-los em lugares diversos, não necessariamente lugares expositivos de arte, mas lugares que têm um conteúdo histórico, que têm um forte, enfim, me inspirava me remetia a alguma questão.
Mas também pelo acesso do público, também era interessante, obras que estavam em algum lugar que as pessoas de passagem podiam percebê-las e talvez não tivessem oportunidade. Isso, eu causava uma estranheza no ambiente e a partir disso a pessoa observava a obra, mas a obra era semi-transparente e através disso ela começava também a olhar o entorno da obra. Esse era o objetivo. E foi numa dessas visões que tu conseguisse imaginar e criar esse personagem. Esse é um personagem meu navegador. imaginário. Que personagem é esse que existe essas tuas cartas, esse teu lado também escritora? O navegador naufragado começou a escrever um livro. Ele era alimentado por sonhos e cartas. Essas cartas são ligadas por assunto, então elas flanam no tempo. Então eu posso pegar uma carta de Fernando Pessoa, por exemplo, que faz referência a isso que eu estou falando. Sim. E continuar com uma carta que eu recebi de um amigo, respondendo. E na verdade, depois, interagindo aquele momento e aquela época. E um e-mail que alguém me mandar em seguida pode responder aquilo. E aí os meus comentários sobre isso e os comentários de autores que possam embasar a nossa viagem. Clara, é visível que a tua obra, o teu lado artístico, ele transita em todos os universos, né? Ele é atemporal, ele na verdade... Então, o que aconteceu? E até esse universo, ele está sendo transformado, ele foi transformado até num filme. Como foi esse filme? Isso foi o melhor presente que eu ganhei nos últimos tempos. O navegador era um camarada muito solitário, inclusive eu, mas era feliz. Então, assim, aqui, por exemplo, era a minha nau, principalmente em dias de chuva e tempestade. Imagina esse espaço aqui como uma nau. É possível, né? Não está chovendo e trovoado, eu abro minhas escotilhas. Eu tinha uma mesinha específica do navegador, que eu já desmontei, que agora ele está descansando. Eu acordava, meu cotidiano era isso. Eu chegava, sentava e escrevia cartas, assuntos, como o navegador. Minha família até falava, a gente percebe os dias que você acorda navegador, que é diferente. Sim, foi ali que saiu o roteiro do teu curta. Aí vou ainda ter mais um detalhezinho. Mais um detalhe no meio, vamos lá. O navegador, ele viajava para se inspirar. Numa das viagens, o navegador encontra um personagem feminino e ele traz junto consigo esse personagem. E ele não entendia muito bem o que era esse personagem e o aloja na biblioteca. Esse personagem chamamos de amorfobia. E eu posso ver tu tecendo um pouquinho? Vai ser um prazer. Então vamos lá, Tedé. Como vai ficando lindo, né? Não tem uma coisa, não é? É que é uma mistura de poliéster, né, metal e chenille. A gente está fazendo aqui um vestido também. Quanto tempo leva para fazer 1 metro desse tecido? Os tempos do tear são muito longos. Tipo assim, 1 hora para tecer alguns centímetros e tal. Acontece que parece que depois de um certo tempo ocorre um milagre, assim que o tecido você vai ver e tecer um monte. A gente fica aqui horas e horas e horas. Eu, nesse processo, estou tecendo um vestido a cada 2 dias, por exemplo. Os mantos mais longos, 1 metro por dia, nesse tear grande. Sim, agora eu vou trocar os pedais. Veja como a linha ficou presa. Olha lá. Eu inverti. Os fios da urdidura já fizeram a trama. Sim. Aqui nós temos um detalhe que eu estou trabalhando com fios transparentes, né? Então fica mais difícil essa visualização. Agora, terapeuticamente, essa arte assim é excelente. É a melhor terapia. O Clara, vou deixar trabalhando, eu quero te agradecer a entrevista. Muito obrigada por tudo que a gente aprendeu e pela oportunidade, tá bom? Prazer.